Vale a pena fazer uma hipoteca reversa? Olá, aqui é Eduardinho e hoje a gente vai descobrir se do ponto de vista do cliente do sistema bancário, se vale a pena contratar uma hipoteca reversa. No momento em que eu gravo esse vídeo, esse instrumento ainda não está disponível no Brasil, mas ele foi proposto e encontra-se em discussão no Congresso e pode ser aprovado a qualquer momento. Mas o que é uma hipoteca reversa? Eu confesso que eu também não conhecia esse instrumento e há poucos dias eu descobri do que se tratava, por causa justamente de uma pergunta de nossos leitores. Aí eu dei uma olhada no projeto de lei, bem por alto, uma lida a respeito do assunto na internet e vou tentar colocar para vocês aqui alguns pontos a respeito da hipoteca reversa. Como funciona essa hipoteca? Você que é um idoso acima dos 60 anos, poderia complementar a sua renda, fazer uma renda extra, entre aspas, mensal, contratando esse tipo de instrumento. Você ofereceria o seu imóvel ao banco em troca do direito de ter esse imóvel quando ocorresse a sua morte. Esse banco te pagaria uma prestação mensal. Então, para o banco, quanto mais rápido você falecesse, melhor para ele poder ficar com o imóvel. E para você, obviamente, quanto mais tempo você vivesse, melhor. Aí tem umas questões, na lei fala que se em menos de 5 anos você falecesse, aquilo ali poderia ser revertido desde que pagos todos os juros, as correções monetárias, tudo acertadinho com o banco, mas depois desses 5 anos, torna-se esse contrato definitivo e se você morrer, mesmo que alguém viva no seu imóvel, essa pessoa teria que sair para o imóvel ser entregue para o banco. Bom, nada melhor que voltar os nossos olhos para o Brasil para aliviar a nossa consciência depois de eu ter proposto, pelo menos teoricamente no nosso vídeo passado, a possibilidade de adquirir imóveis de venezuelanos em necessidade. Então, se depois daquele vídeo eu fiquei ali com um pouco de dilema ético, moral, foi só dar uma olhada nesse projeto de lei para poder tirar isso tudo da consciência, porque aqui no Brasil a gente tem meios muito mais elaborados para sacanear os velhinhos. Mas, Eduardinho, então não vale a pena esse tipo de instrumento? Olha, vale, mas em poucos casos. Quando que vai valer a pena fazer uma hipoteca desse tipo para criar uma renda extra mensal? Uma das hipóteses, é claro, é se você não tem herdeiro nenhum. Se você está sozinho, seu dinheiro vai ficar para o Estado, melhor você fazer esse tipo de operação. Se você ainda quer morar o resto da vida naquele mesmo imóvel e aproveitar um pouquinho ainda dos seus bens enquanto está vivo. Outra possibilidade é se você tem herdeiros, mas eles são os verdadeiros FDPs. Ou seja, os seus herdeiros não estão nem aí para você, não te ajudam, eles querem que você morra para ficar com os seus bens. Olha que isso existe. Então, nesse caso também vale a pena, você vai lá e dá uma pernada neles antes que eles possam pôr a mão no seu dinheiro. Agora, fora desses casos, basta ler na justificativa do projeto de lei que a gente tem lá, que ambas as partes vão ganhar com esse projeto. O idoso ele vai ter uma renda complementar e do outro lado o banco será capaz de adquirir o imóvel pagando bem menos que o valor de mercado. Então a própria justificativa do projeto traz claramente que o negócio será financeiramente melhor para o banco do que para você. Imagine a seguinte situação: você pagou 30 anos da sua vida um financiamento imobiliário e enfim é dono do imóvel. Mas aí agora você já está velho, quer viver naquele imóvel até o fim da vida, mas precisa ali de um complemento de renda. Até porque você não ficou rico porque ao longo desse tempo ficou ali bancando os lucros exorbitantes do banco. Nesse momento você volta lá no banco, faz uma hipoteca reversa, aquele imóvel que você levou a vida inteira para pagar, você oferece de volta para o banco em troca de uma mixaria que com certeza será muito menor do que aqueles X imóveis que você já pagou em dinheiro para ele ao longo de toda a sua vida produtiva.
Mas esse tipo de contrato, como a hipoteca reversa, tem sua função nesse momento, se a gente vê que tanto os idosos estão sendo abandonados pelas famílias, quanto as aposentadorias não virão, ou se virão, correrão o risco de virem abaixo do valor do salário mínimo. Então a gente tem aí uma parcela da população que realmente vai ficar idosa dependendo da família. A estimativa de idosos brasileiros que dependerá da família lá por 2035, se não me engano, é estratosférica, e uma vez eu já compartilhei aqui. Então, se eu estava pensando em vender aquelas minhas ações de banco, que são a maior parte da minha carteira acionária há mais de 10 anos, quando eu vejo esse tipo de proposição legislativa, realmente dá um alívio sobre essa minha posição acionária e vejo que eles ainda têm potencial de lucrar mais, porque o lobby deles aqui no Brasil é muito forte, fora a suspeita, entre aspas, de uma existência de cartel bancário aqui no nosso país. E também pensando do ponto de vista de você como um empreendedor, você poderia se tornar, com essa lei passando, um correspondente bancário, que é algo que já existe, então muitas lojinhas de crédito são abertas por aí, mas aí você poderia se tornar um correspondente bancário, especialista em hipoteca reversa, procurar os idosos lá na porta daqueles postos de saúde locais e lá ficar oferecendo uma renda extra para os idosos em troca dos imóveis deles. É algo que parece bastante promissor desse ponto de vista financeiro também, tá bom? Então, nos próximos vídeos eu vou comentar sobre a possibilidade de se investir em ações no exterior. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, fora a desonestidade dos empresários que eu já ando comentando aqui, a gente tem alguns setores que são mais propícios a terem lucros e crescimento, porque são naturalmente os setores em que o Brasil tem uma vantagem competitiva ou uma situação favorável, mas a gente tem alguns setores muito importantes da economia em que a ação brasileira não tem representantes, principalmente no setor de tecnologia, ou tem representantes aí inexpressivos. Dito isso, aguardem, a gente está preparando aí uma série de investimentos no exterior, ok? Gostou desse vídeo? Dá o seu joinha, compartilhe e inscreva-se aqui no nosso canal, por favor, para a gente fazer desse canal um grande canal de educação financeira. Um grande abraço para todos vocês.